Você já sabe, quarta-feira é dia da gente receber a visita ilustre do Dr. Maurício Vito, trazendo informações sobre o direito do consumidor aqui para os moradores do litoral paranaense, para todo mundo que acompanha através também da internet. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Eu quero saber aquela famosa lei de tempo máximo de espera em fila de banco. Ontem eu estava me deslocando aqui na cidade de Paranaguá para fazer uma reportagem e eu me espantei com as filas nos bancos aqui na região central da cidade. Essa lei que determina um tempo máximo, ela ainda existe? Bom dia. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe e os nossos telespectadores, né? E os consumidores. Existe sim, Pierre. Existe o tema bancos e direito do consumidor palpitante, gerou muitas controvérsias. Os bancos, através da Federação Nacional dos Bancos, atravessou, há alguns anos atrás, cerca de 15 anos atrás, uma ação direta de inconstitucionalidade, buscando declarar o Código de Defesa do Consumidor inaplicável para o sistema bancário. E a decisão do STF da época, em 2007, 2008, foi de que aplica-se sim, o sistema bancário está também sujeito às normas de defesa de direito do consumidor. E uma das normas é essa que você cita, né? Hoje temos uma lei estadual que prevê tempo máximo de espera em filas de bancos, supermercados, mas como estamos tratando de bancos, essa norma legal prevê que o consumidor não pode perder mais do que 20 minutos numa fila em dias normais e em dias excepcionais, dias de pagamento, véspera de feriado. Esse tempo não pode exceder a 30 minutos de espera. E os bancos devem providenciar servidores, funcionários em número suficiente para atender a quantidade de consumidor que se destina àquela instituição neste tempo, sob pena de aplicação de multa e até, Pierre, já comentamos aqui, quando certas coisas chegam no judiciário, existe uma linha jurisprudencial que prevê pagamento de indenização ao consumidor que perca mais tempo, muitas vezes, em filas de bancos. Agora, por que, apesar da lei, a gente ainda vê filas enormes, a gente vê muitas pessoas esperando por mais tempo do que esses 20 minutos estabelecidos na lei em bancos? O que acontece? Depende muito do serviço para você poder esperar esses 20 minutos? Por que a gente ainda vê tantas filas? Bom, primeiro a gente tem que separar as situações. No momento atual, questão de pandemia, existem algumas exceções para as instituições bancárias por conta daqueles funcionários ou servidores que se afastam em razão dos riscos, né, da Covid-19 ou às vezes até por contrair a Covid-19. E aí o banco, a instituição bancária fica isenta da aplicação da norma por conta de alguma exceção desse gênero. De outro lado, é um costume mesmo em muitas instituições de procurar reduzir despesas, né? E aumentar o lucro. Isso faz com que não se tenha número de servidores suficientes para certas demandas. E aí não se consegue atender à lei. Para isso, é necessário que as instituições de fiscalização atuem de forma efetiva e que o consumidor faça as reclamações. Porque se a instituição fiscalizadora não souber o que está acontecendo na instituição, não sabe a necessidade da fiscalização. Então, o consumidor deve saber que o PROCON é a entidade legal, conforme a lei estadual número 13.400, a fazer essa fiscalização. E deve ele, PROCON, receber as informações dos consumidores quando se sentirem prejudicados no cumprimento da lei. Você já citou até mesmo o prosseguimento, ou pelo menos um passo do que deve ser feito quando o consumidor ele se sente prejudicado, mas a gente entrando assim de uma forma ainda mais clara, para que a população que está em casa e que se sente prejudicada constantemente nessas idas aos bancos, para que a população possa provar o que ela deve fazer, como é que ela deve proceder para poder entrar na justiça e reclamar que tem esperado mais do que os 20 minutos, que a lei não tem sido cumprida? Bom, primeiro, toda instituição bancária tem um sistema de câmeras, né? Esse sistema de câmeras pode ser acionado por sua gravação para comprovar determinada situação que ocorra dentro da instituição bancária. De outro lado, há também
a questão da distribuição de senhas. Aquele equipamentozinho que você aperta, retira a senha, ele tem que registrar o horário que você recebeu aquela senha. Ao chegar ao atendimento, na gerência, no caixa, o consumidor deve exigir que se carimbe e anote o horário. Esta é uma comprovação fática do tempo que decorreu entre o momento que você retirou a senha, portanto, entrou numa fila, e o momento que você foi atendido. Se se repetir atrasos contumazes nesse aspecto, pegue esses documentos e, além de avisar o PROCON, quando for o caso, você pode procurar pelo juizado especial para propor ali um pedido de indenização em razão desse tempo. Porque tempo é dinheiro, é para o banco, é para o consumidor. Gostei dessa fala no final, hein? Tempo é dinheiro para o banco e para o consumidor. Agora, além da questão do tempo, o consumidor ele tem outros direitos no que diz respeito ao atendimento no bancário, né? Atendimento dentro de um banco. Que direitos são esses, doutor? Coisas comuns na relação cidadão e bancos. Os contratos de banco, em regra, são contratos de adesão. Você vai buscar um empréstimo, um seguro. Esses contratos já vêm com cláusulas prontas, né? São preenchidos poucos campos para qualificar você, consumidor, e para te individualizar e acertar o teu compromisso com o banco. Este contrato, se não for lhe dada a oportunidade de leitura, de análise e de contestação de cláusula, não lhe obrigará. E ainda quando lhe obrigue, conforme o Código de Defesa do Consumidor, ele será sempre interpretado da maneira mais favorável ao consumidor. Não algum absurdo, né, que você queira tirar proveito da relação, mas sim aquelas situações que o banco está tirando proveito do consumidor, às vezes pelo pouco conhecimento, pela ignorância do tema. Nesses casos, os contratos podem ser, sim, interpretados de maneira favorável ao consumidor, e o consumidor pode buscar o auxílio dos serviços de proteção e defesa, daqueles sites dos quais já falamos aqui, né? E também há outra questão muito comum, a venda casada, né? Você vai contrair um empréstimo bancário, um momento de necessidade, e o banco lhe empurra algum serviço, título de capitalização, seguro, não é incomum. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Você não está obrigado a contratar. E se por acaso você se viu constrangido a fazê-lo por conta de conseguir aquele contrato que você estava buscando, procure anulá-lo com uma reclamação nos sites, no PROCON, ou uma ação judicial no juizado especial. Doutor, agora eu quero mostrar um documento aqui na tela da TVCI. Eu gostaria que o senhor comentasse esse documento aqui para a população que está em casa acompanhando o Bom Dia Litoral. Ainda falando sobre a situação do tempo máximo de espera, o que esse documento ele significa? É exatamente o texto da lei, Pierre. A lei estadual número 13.400, como a gente referiu inicialmente, determina claramente que as instituições bancárias, financeiras e de créditos, acrescentando ali os supermercados, devem atender no setor de caixa o seu consumidor no tempo máximo de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em véspera ou após feriados prolongados. Acrescente-se aí aqueles dias de pagamento de grandes entidades ou instituições. Então, para o consumidor não ficar só na nossa fala aqui, está aí, ó, é a Lei 13.400, faça valer o seu direito. Por quê? Porque na medida em que nós buscamos os nossos direitos consagrados ou consignados em lei, as entidades acabam por se adequar e fazer o atendimento devido. Se eu não reclamar o meu direito, ele não vai ser reconhecido facilmente. Então, cada consumidor tem que ter ciência dos seus deveres, mas tem que ter consciência dos seus direitos para fazê-los valer e para que o país passe a ter relações mais honestas, mais íntegras entre as grandes corporações e o hipossuficiente consumidor. Pois é, afinal de contas, os bancos lucram e lucram muito todos os anos. Mas dessa eu não sabia, doutor. Então quer dizer que a lei de tempo máximo de espera na fila, ela vale também para supermercado? Também vale para supermercados. Ambas as entidades têm o mesmo tratamento. Dificilmente você irá no supermercado e perderá mais tempo do que esse que está aí. Mas também, vamos frisar, né? Estamos em tempos que são exceção ao normal. Às vezes pode acontecer do supermercado não conseguir atender
nesse tempo também, por conta de, eventualmente, um abre e fecha e aí o fluxo de pessoas ser maior do que o possivelmente previsto e não ter funcionário suficiente. Mas fora essa exceção, Pierre, é bom o consumidor ficar de olho. Nesse momento de pandemia é bom ter bom senso, né? Esperei 21 minutos. Gente, calma também, né? A gente sabe que a lei é de 20 minutos, mas a gente está vivendo um período diferente em que várias pessoas não podem trabalhar exatamente para não se expor aos riscos. Várias pessoas também precisam ficar em suas residências. Clientes necessitam permanecer em casa, então tem que levar tudo isso em consideração na hora de fazer a reclamação. Agora, se a lei é de 20 minutos e você espera 1 hora, por exemplo, daí vale a pena reclamar. Obviamente vale a pena reclamar. E nós ainda vamos tocar aqui no assunto em outros programas, mas o Código de Defesa do Consumidor prevê também, Pierre, que o fornecedor e o prestador de serviço é obrigado a higienizar e a tornar seguros os produtos e os meios pelos quais ele faz uso para atender o consumidor. Gostei, inclusive já fica aqui o convite para a gente falar sobre isso semana que vem, fechado? Combinado. Doutor, um abraço, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Litoral. Você é sempre bem-vindo às quartas e também qualquer outro dia que quiser aparecer por aqui. Muito obrigado, Pierre, obrigado à equipe e obrigado ao nosso telespectador. Um abraço até semana que vem, porque agora a gente vai falar sobre previsão do tempo aqui no Bom Dia Litoral. 8 horas 24 minutos. Vamos ver como é que fica a quarta-feira aqui no litoral paranaense e também na capital do estado. Começando então por 4 cidades aqui do litoral do estado. Antonina, com mínima de 16 graus, máxima de 24 graus. A cidade de Guaraqueçaba, mínima de 16, máxima de 25 graus. Em Paranaguá, mínima de 20 graus, máxima de 26 graus. E em Morretes, mínima de 14 graus e máxima de 24 graus, de acordo com o CIMEPAR. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a previsão do tempo para as demais cidades aqui do litoral do estado e também para a capital, Curitiba.